Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 93, que trata do tema O Evangelho e a Mulher. Eu sou Lúcia Ericeira e farei esse estudo com vocês. Vamos então à leitura do nosso texto do dia. O Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse versículo está em Efésios, capítulo 5, versículo 28, e nos esclarece o benfeitor. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria, condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos da sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanharam o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador do movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Que mensagem extraordinária, oportuna, reflexiva, para que nós possamos repensar esse ideal feminino, esse respeito que nos cabe a todos os seres humanos, independente da forma que assuma. E nós vamos ver no próprio Evangelho de Jesus essa proposta de respeito, essa proposta de reconhecimento de valor. E Paulo, muitas das vezes, ele é interpretado de forma equivocada, sob a qualificação de desrespeitar os direitos da mulher, sobre a qualificação de ser machista, e o que, na verdade, os que assim pensam não conhecem o apóstolo, não conhecem o trabalho espetacular que ele realiza para consolidar esse respeito feminino que foi iniciado por Jesus. Jesus, ele rompe com todos os preconceitos da época, de uma tradição cultural, de raça, que coloca a mulher na condição de mercadoria, como até hoje ainda é vista em certos países do Oriente.
E nós vamos verificar o que nos propõe Emmanuel em termos de reflexão e principalmente de correção de postura e correção de pensamento. Porque às vezes a gente pensa que o machismo é uma condição do homem, quando na verdade nós mulheres, muitas das vezes, por não reconhecermos o nosso papel, a nossa função e o nosso valor, também assumimos práticas dessa natureza, de desrespeito a nós mesmas. Então nós vamos verificar que a presença feminina, ela sempre esteve presente na tradição evangélica, quando já nessa postura de serem quebrados os grilhões do preconceito e de serem observados os legítimos valores que nos cabem na sociedade, na função que desempenhamos. Então aqui nós não vamos falar de homem e mulher de forma fisiológica, mas sim como polaridades, como características masculinas, características femininas. Então o nosso benfeitor Emmanuel vai nos dizer que toda essa forma, às vezes enérgica, que Paulo utiliza em sua fala, era para corrigir uma sociedade que estava totalmente desviada de preceitos equilibrados no que se refere à família, no que se refere à função da mulher, à função do próprio homem. Então, o propósito de Paulo era exatamente fortalecer a defesa da mulher e dos seus patrimônios de elevação. Tanto que se nós formos nos ater em toda a história de Paulo, relatada em Atos, relatada em suas epístolas, nós vamos observar o cuidado de Paulo e como ele recebia auxílio das mulheres que colaboravam na sua missão. E nós vamos começar logo vendo a afinidade de Paulo com a Maria Marcos, a mãe de João Marcos, quando em Jerusalém ele às vezes prefere se hospedar na casa de Maria Marcos do que na própria casa do caminho. Ele acolhe toda aquela solicitação de mãe amorosa para que cuidasse do seu filho, João Marcos, que mais tarde viria a se tornar o evangelista Marcos que nós conhecemos. Nós verificamos Paulo em suas viagens, quando ele chega em Filipos, ele se dirige a uma comunidade de mulheres para pregar o evangelho. Não havendo sinagoga na cidade, ele ultrapassa os muros da fortificação da cidade e vê umas mulheres lavando. E lá ele começa a pregar o evangelho, é onde ele conhece a Lídia, que era uma vendedora de púrpura. E tem uma passagem tão bonita, que naquela época, se formos considerar todos os preconceitos contra a mulher, em que qualquer homem era proibido de se aproximar, a mulher era proibida de falar com qualquer homem em público, Paulo dirige-se a essa comunidade de mulheres, ele rompe com todos os preconceitos e Lídia convida Paulo para se hospedar com ela. Isso seria um escândalo para a sociedade da época. E ela diz assim: se julgai que eu seja fiel ao Senhor, entra em minha casa. Olha que coisa linda. E Paulo se hospeda com a Lídia. Nós vemos várias outras colaboradoras de Paulo. Nós vemos Paulo se hospedar na casa de Lóide, que é mãe de Eunice, mãe do nosso querido Timóteo. E ele adota praticamente Timóteo como filho e sempre se hospeda nas viagens que ele faz a Listra, ele se hospeda na casa dessas mulheres. Vemos a Febe, que é a portadora da carta aos Romanos. Enfim, nós verificamos o respeito extremo de Paulo com relação às mulheres, rompendo com todos os preconceitos da época. Jesus, na verdade, é quem inaugura, como nos diz Emmanuel, essa nova era para as esperanças femininas. E aí você vê como Paulo, como o Emmanuel se refere a esse respeito. E ele nos lembra da consagração da mãe de Jesus, do respeito extremo que ele tinha por ela,
como ela era enaltecida por esses filhos. Nós verificamos também Jesus em várias passagens resgatando mulheres desviadas do caminho, como Maria de Magdala, que passa a ser sua discípula, passa a ser a sua seguidora. Quem não se lembra da passagem da mulher com hemorragia interna e que na época era totalmente rejeitada pela sociedade por dois fatores, pelo sangue, que era repudiado, qualquer homem que se aproximasse de uma mulher em período menstrual, ele tinha que passar pelo ritual da purificação, e pelo fato de ser mulher. E essa mulher se aproxima de Jesus, toca-lhe a veste. Isso é uma verdadeira ousadia para a época. E Jesus tem a oportunidade de curá-la, tem a oportunidade de dirigir-se a ela e dizer que e pedisse que ela seguisse em paz e não voltasse a errar. Nós vemos o exemplo da mulher samaritana, que escandalizada verifica um judeu lhe dirigir a palavra. E Jesus, de forma muito calma, muito tranquila, não fazendo nenhuma acepção de pessoas, nenhuma diferença, acolhe aquela mulher e transforma por toda a existência uma vida que estava totalmente desviada. As suas amigas queridas, irmãs de Lázaro, Marta e Maria, as mulheres que o acompanharam no seu momento extremo, apenas o seu apóstolo, um apóstolo, João, conseguiu segui-lo, conseguiu ter essa coragem de seguir Jesus no momento extremo. No entanto, quantas mulheres valorosas estavam ali ao lado do mestre. Nós vemos a Salomé, mãe de Tiago e de João, Tiago maior João, a sua mãe querida, superando toda e qualquer dor para poder estar ao lado do filho amado. Nós vemos a própria Maria de Magdala ao lado de Jesus nesse momento extremo. E aí verificamos a fortaleza da mulher, como a mulher enaltecida pelo Evangelho de Jesus. E na verdade, Paulo, ele dá sequência a esse apelo que Jesus faz a toda uma sociedade ainda equivocada, de respeitar funções, de respeitar valores que são complementares. Organicamente, a mulher é diferente do homem. No entanto, essa diferença de função, elas não se rebaixam entre si, elas se complementam. Daí aquela figura do yin e do yang abraçados, formando uma unidade. E é isso que nós temos que ter em vista. Não pensar num feminismo que tenta nos igualar aos homens, porque nós não somos iguais aos homens em termos de função. Nós somos iguais em termos de oportunidade, em termos de competência, em termos de valor. Por isso é que Emmanuel, ele encerra a mensagem, essa valorosa mensagem, nos dizendo que a mulher, dizendo que Paulo concitou os homens a respeitarem as mulheres na condição de mães, de irmãs, de esposas, que devem estar associadas a eles como criaturas de Deus, no mesmo patamar de igualdade. Olha que coisa maravilhosa. Igualdade, somos iguais em termos de respeito, de competência, mas exercemos funções distintas, formas de executar funções distintas, formas. A mulher, ou seja, a energia feminina tem suas características e a masculina tem suas características que são complementares. Que nós possamos refletir acerca desse tema, que possamos mudar as nossas posturas e nos respeitarmos na condição de seres humanos, não importando a forma, não importando as qualificações, importante é que todos somos filhos de Deus. E assim, nessa condição de reflexão, nós encerramos o nosso estudo, sendo essa
a nossa contribuição para o divulgar.net. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.